Quarta-feira da primeira semana do Tempo Comum, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Quero acolher você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, seja bem-vindo. E já quero te pedir agora, antes do final do vídeo, que você já deixe o seu joinha, por favor. Já clique em gostei, isso ajuda muito o canal do YouTube. Já se inscreve e vamos ao Evangelho, que está em Marcos capítulo 1, versículos de 29 a 39. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou a mão e ajudou-a a se levantar. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, vivenciando este tempo comum, ou seja, o tempo comum de Jesus, da vida comum de Jesus, e a vida comum de Jesus ilumina também a nossa vida comum. Percebam que nós temos datas festivas, data de aniversário, de vida, de casamento, momentos de confraternização, nós temos momentos especiais, festa de paróquia, como estamos vivendo em Baliza, mas a nossa vida acontece no comum, no ordinário, do dia a dia. Então, neste tempo comum, nós olhamos para o comum da vida de Jesus para vivermos melhor o nosso comum, o nosso cotidiano, o nosso trabalho, a nossa vida, o casamento de vocês, a paternidade, a maternidade, o meu sacerdócio, a vida de negócios, enfim. Meus queridos, eu quero destacar aqui os versículos 31, 30 e 31 e depois o versículo 35, se você quiser também me acompanhar. No versículo 30, nós ouvimos o quê? Que a sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, a febre é um sintoma de uma doença. A febre não é a doença. A febre é um modo do organismo conseguir expulsar um vírus, uma bactéria, uma infecção. A febre é um modo que o organismo tem para se curar. Então a febre é sinal de uma doença. Então perceba que, percebendo a febre, eles contam a Jesus. Então, para ser curado, eles foram a Jesus e contaram que a sogra de Simão estava com febre. E Jesus vai lá e ajuda a sogra. Queridos irmãos e irmãs, na nossa vida também nós precisamos detectar sintomas que estão causando febre em nós. Por exemplo, às vezes nós estamos discutindo muito dentro de casa. Isso é um sintoma de uma doença que está mais embaixo. Talvez está faltando dentro de casa um diálogo sincero. Talvez um sintoma, a febre da sua casa pode ser, talvez seu marido não volta para casa, fica no boteco, você só fica reclamando da vida com as suas amigas, lá na manicure, lá na cabeleireira. Isso é um sintoma de uma doença que está acontecendo no interior da sua casa, que é talvez, mais uma vez, a falta de diálogo, a falta de proximidade, a falta de companheirismo e também na nossa própria vida. Às vezes nós não estamos conseguindo rezar bem. Isso é uma febre. Talvez é falta de dedicação, de organização do seu tempo para você conseguir de fato se concentrar e rezar. Entende, meu irmão, que às vezes o que está acontecendo conosco é só um sintoma de uma doença que está anterior a isso. Às vezes é uma bebedeira, às vezes é brigaiada, às vezes é falta de oração, às vezes é aridez espiritual.
Isso precisamos parar e pensar qual o problema que está por detrás da briga, da bebedeira, da aridez espiritual. A febre nunca é a doença, é um sintoma. Então a sua aridez, a brigaiada, a bebedeira, as fugas são sintomas e nós precisamos parar e cuidar e perceber o que está por detrás deste sintoma. E quando nós percebemos o que precisamos fazer, contar logo para Jesus. Aqui eles mediaram a cura da sogra de Simão Pedro. Também nós podemos fazer isso, mediar a cura de alguém. Você sabe que alguém está passando por algum problema? Você pode pedir ajuda por esta pessoa, talvez ao sacerdote, ao padre, talvez a um amigo da família, talvez uma pessoa mais experiente da comunidade, ir contar para Jesus. Vá, mas vá no intuito de ajudar, na nossa própria vida pessoal também. Percebeu o sintoma? Vá contar para Jesus, vá se confessar. Quanto tempo você não se confessa? Vá ler a palavra de Deus, vá no Santíssimo, no Sacrário, se ajoelhe diante do Sacrário e conte para Jesus quais são os seus problemas, mas vai logo contar para Jesus. E eles logo contaram para Jesus, não perderam tempo, busque logo a ajuda que você precisa em Cristo, vá logo ler a palavra, vá logo para a missa, vá logo batizar seus filhos, vá logo se confessar, vá logo pedir ajuda. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos perder tempo, porque senão a doença vai matar. O versículo 31 vai dizer: E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. Meu irmão, perceba que a sequência que Jesus se aproxima, segura na mão, levanta ela, depois a febre some. A febre não sumiu para que ela seja levantada, segurar na mão. Não, mas primeiro ela precisou dar a mão. Jesus se aproxima, ela precisou dar a mão. Ela precisou confiar que a mão de Jesus sustenta ela. Ela precisou confiar que esta mão vai levantá-la, para depois a febre sumir. Meus irmãos, às vezes nós esperamos o momento adequado para poder ir para a igreja. Ah, não estou tão bem, então quando eu estiver melhor eu vou para a igreja. Você está doido se você pensa uma coisa dessa. Desculpa falar assim, mas você não está entendendo. Ah, não, só depois que eu parar de pecar que eu vou confessar os meus pecados. Você não está entendendo. Meu irmão, nós vamos a Jesus para que Ele segure a nossa mão para depois sermos curados. Não é o inverso, eu busco a cura sozinho. Não, eu não sou Deus, como que eu vou me curar? Eu preciso de Jesus para ser curado. Então eu vou na confissão, arrependo dos meus pecados, eu vou na confissão e se for necessário eu volto na confissão. Ou seja, eu vou até Jesus um monte de vezes para que Ele me levante. Repare que foi Jesus que ajudou a mulher a se levantar. Claro, ela precisou levantar-se, ela fez o esforço dela, mas quem segurou na mão foi Jesus. E eu e você querendo aprender, fazer, se livrar das coisas tudo sozinho? Não, eu preciso ir até Jesus e confiar, levantar para que depois a febre suma. Meu irmão, minha irmã, não sei o que você está passando, o que você está vivendo, se é crise familiar, de casamento, crise financeira, se é doença, crise de fé, crise na sua comunidade, na sua paróquia, na sua pastoral, mas confie, chame Jesus, vá até Jesus, segure na mão dele e vai se levantando, porque no processo do levantar-se, a febre vai sumir. Não espera a febre sumir para você se levantar, se levante para a febre sumir. Eu sei que às vezes a gente não quer fazer isso. Eu sei que às vezes nós queremos nos esconder, deixar para lá, fazer de conta que o problema não está existindo. Mas todas as vezes que eu faço isso, o problema cresce, a febre aumenta. Isso vai matar algo em mim. E eu preciso confiar que levantando o Senhor vai me curando. Ou seja, enquanto a sua pastoral não está bem, vai servindo a sua pastoral. Enquanto o seu casamento não está bem, está febril, está doente, vá servindo o seu marido, vai servindo a sua esposa, vai servindo os seus filhos, vai servindo os seus pais. E quando eu falo servir, não é no sentido de servir comida no prato, enfim, se é seu costume, ok. Mas eu digo no sentido de você ir perdoando, dando chance, de ir ouvindo, de tendo paciência. Às vezes, se calar, se humilhar um pouquinho para dar certo. Às vezes você está passando por uma doença, vá servindo o Senhor.
E Ele vai te curando na medida em que é da sua vontade. Meu irmão, o que eu quero dizer é que a gente não pode parar, a gente tem que ir servindo. E no processo o Senhor vai nos curando, o Senhor vai organizando as coisas dentro de cada um de nós. E quando tudo isso passa, a gente diz, graças ao bom Deus, Ele mesmo não permitiu que eu ficasse parado. O último ponto é o versículo 35. Repare que de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Meu irmão, a necessidade também para que a cura aconteça de eu me retirar no lugar deserto. Às vezes nós precisamos parar, nos retirar. Hoje, como padre, eu percebo essa necessidade. Constantemente vocês reparam que Jesus se retirava para rezar, Jesus se retirava para ficar sozinho. Eu, como padre, hoje eu entendo muito bem isso, que é necessário, às vezes, nós nos retirarmos para a gente se consertar, sarar as feridas, para estar disponível, disposto, firmes para servir o bom povo de Deus. Então você também que é pai e mãe, às vezes você precisa se retirar. Você que é marido, esposa, às vezes é preciso silenciar. Tome um pouquinho de distância, deixe a poeira baixar, tome fôlego novamente para você poder retomar a caminhada. Sare as suas feridas, não vá caminhando, não vá vivendo como se não houvesse ferida. Se retira, fica num cantinho isolado às vezes. Ontem na missa em Baliza eu falei, se afaste um pouco do celular. Sim, às vezes é necessário deixar um pouquinho para lá para você se recompor, se refazer na oração. Agora não é ficar sozinho. Jesus se retirava para rezar. Aproveite esse momento de solidão e reze o seu problema, a sua vida, louve, agradeça, peça força. Mas nós precisamos fazer isso, de às vezes também ficarmos um pouco isolados. 1 hora no Santíssimo, você vai lá no sacrário, fica meia horinha. Se não pode meia hora, fica 10 minutos, fica 5 minutos, mas faça esses pequenos momentos de pausa no seu dia, na sua semana, para estar a sós com o Senhor, para que Ele venha te curando, nos curando, restabelecendo as nossas forças. Amém. Meu irmão, muito obrigado por você estar aqui. Então, mais uma vez, eu vou te pedir aquele joinha que eu te pedi lá no início da homilia, antes de ler o Evangelho. E agora eu peço que, encarecidamente, que você deixe um comentário, ao menos uma mãozinha ou a palavra amém. Tudo isso é muito importante para o canal crescer. Bendito seja Deus por você que está me ajudando a crescer. Quero te agradecer muito. E se inscreva no canal. Muitos de vocês ainda não são inscritos. Se você quiser adicionar pessoas ao grupo Homilia Diário, grupo do WhatsApp, fique à vontade. Você pode adicionar essas pessoas que sempre eu vou postar a homilia no nosso grupo. Se às vezes eu demorar a postar no grupo, a homilia sempre estará no YouTube a partir das 9 horas da noite, a partir das 21 horas. Então, a partir das 21 horas você pode já acessar e ouvir a homilia. E meus irmãos, minhas irmãs, hoje em Baliza nós continuamos com a festa em honra e louvor a São Sebastião. Hoje nós vamos servir pastel. Então faça sua compra com antecedência, nos ajude também nesta nossa festa. São Sebastião, proteger as nossas famílias. Participe da missa, meu irmão, o mais importante é isso. Participe da missa, estamos meditando todos os dias sobre a família, marido, esposa, filhos, a realidade familiar como um todo. E eu conto com a sua presença, eu conto com a sua participação. E que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.